Olá, graça eterna, paz eterna, pastor da fé Elias Santos com mais uma ministração das boas novas, do Evangelho eterno, do Evangelho da graça apostólica. Como vai vocês? Estão bem? Quem está em Cristo está sempre bem. Quem está em Cristo é mais do que vencedor, como diz o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça apostólica. Ele diz na sua epístola aos Romanos 8,37, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, porque não há condenação. Romanos 8,1. Também na epístola do apóstolo Paulo, 8,1. Portanto, agora já nenhuma condenação para quem está em Cristo, e nós estamos em Cristo. Madrugada de oração, madrugada de oração, madrugada de meditação na palavra de Joe, na palavra do nosso eterno, soberano, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Eu quero falar hoje sobre dois tipos de cegueira. Eu quero falar sobre a cegueira física, que é o texto, e na cegueira espiritual, que a pior é a cegueira espiritual. Então nós vamos falar sobre dois tipos de cegueira. A cegueira física e a cegueira espiritual. Vamos orar, vamos falar com Deus. Daqui a pouquinho estaremos retornando com o texto. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Cristo ressuscitado, Emmanuel, que traduzido quer dizer Deus em nós, Deus conosco. Ouve a nossa voz, ouve a nossa súplica, ouve, Senhor, o nosso clamor. Clamamos a Ti, Senhor, com todo temor e tremor. Fala conosco de uma forma toda especial, que possamos entender, compreender a Tua palavra. Tu és o Deus poderoso. Tu és o Deus maravilhoso. Tu és o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Fala conosco, Pai, de uma forma toda especial. Continua usando as minhas pregas vocais, a minha vida, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Eu te peço por todos os nossos inscritos do canal do Pastor da Fé Elias Santos, por todos aqueles que vão se inscrever, te peço por todos, Senhor, sem exceção. Faz algo sobrenatural na vida de cada um. Prosperidade diretamente de Ti. Prosperidade não é riqueza. Riqueza não é prosperidade. Prosperidade é algo que vem de Deus, é algo especial. Vem de Deus para os seus filhos. Meu Deus, eu te peço uma bênção toda especial para todos que me assistem, todos que são fiel e me assistem através da gravação, manhã, tarde, noite. Eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. E quem crê diz amém, amém, graças a Deus. Amados queridos santos, o texto que eu quero compartilhar com a Igreja de Cristo
que se encontra em Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, e o verso é 35, diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado. E aconteceu que, chegando ele quem? O maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Jesus Cristo. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, ele não estava em Jericó ainda, ele estava perto de Jericó, e estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. Então aquele cego, ele estava no caminho, ele estava perto da cidade de Jericó, ele estava mendigando. O caminho da mendigação, naquele caminho ele estava mendigando. Aquele caminho era o caminho do desprezo. Ele estava no caminho do desprezo, da vergonha, da humilhação. Mas quando o verdadeiro caminho passa, porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quando o caminho verdadeiro passa, Ele traz vida onde há morte. Ele traz a verdade onde há mentira. E Ele traz vida onde há morte. Versículo 36 diz: E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Ele era deficiente visual. Ele não era mudo, ele sabia falar. E ele perguntou o que era aquilo. Até aquele momento ele era deficiente visual, deficiente espiritual, mas as coisas começaram a mudar na vida dele, como vai mudar na tua vida quando você começar a enxergar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Interesse, ele se interessou. Ele não queria, ele não estava acomodado, ele não queria ficar naquela situação. Está escrito na epístola do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, 2, não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então ele não estava conformado. O mal é quando a pessoa se acomoda, se acostuma com a miséria, com os vícios. Ele não estava acomodado. Ele tinha interesse. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquele interesse de mudar de vida, de viver uma transformação, uma metanoia. Versículo 37, disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Disseram a ele: olha, Jesus o Nazareno está passando. Vamos atrás, vamos aproveitar. Todos aqueles que falaram estavam indo ao encontro de Jesus para ter sua vida mudada, ter sua vida transformada. 38, então clamou dizendo, quando ele ouviu, disseram a ele: olha, Jesus o Nazareno. Ele disse: agora é minha chance, é minha oportunidade de sair dessa miséria, de sair dessa situação, de mendigar, de implorar, de esmolar, porque ali existia uma cegueira física e existia uma cegueira espiritual. Mas a partir do momento que ele se viu
de frente da sua oportunidade, do verdadeiro caminho, ele começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que ia passando repreendia para que se calasse. Sempre tem a oposição, sempre tem aquele que quer que a gente se cale, que a gente não pregue a palavra. Sempre tem aquele que é oposição. A oposição está sempre de plantão. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que ia passando repreendia-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais a oposição nos persegue, quanto mais se levanta contra nós, mais nós vamos ter força, o combustível para clamar em alta voz, para declarar que Ele é maravilhoso, que Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Pai de eternidade. Então Jesus, parando o clamor daquele deficiente visual, fez Jesus parar. Faça Jesus parar com a sua adoração. Chame a atenção dele com a sua humildade, com a sua fé. Não se acomode. Quantos que já se entregaram aos vícios, quantos que já se entregaram à destruição, quantos que já não luta mais. Aquele deficiente, ele não se acomodou. Então Jesus, parando, mandou que ele trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe. Jesus parou, que alegria aquele deficiente teve. Jesus parou e deu ordem: traga ele até a mim, traga ele. E Jesus, parando, mandou que ele trouxesse. E chegando até ele, perguntou, dizendo: que queres que eu te faça? Uma pergunta para quem não está na fé, uma pergunta sem lógica, para quem não está na fé. Mas para quem está na fé perfeita, na fé de Deus, é uma pergunta inteligente. Que queres que eu te faça? Tem muitos que estão na sarjeta, na ruína, mas estão acomodados. Tem que querer. E esse homem queria mudar de vida. Esse homem estava cansado daquela vergonha. Aquele homem estava cansado de mendigar. Aquele homem estava cansado de desprezo, de humilhação, da solidão. Se você está cansado do desprezo, da solidão, da humilhação, se você está cansado de carregar esse fardo pesado, faça Jesus parar. Chame a atenção do Mestre, chame a atenção dele e ele vai mudar a sua história. E ele disse: Senhor, que eu veja. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, que eu veja. Eu quero ver as tuas maravilhas. Eu tenho ouvido falar, por isso que eu estou aqui, mas eu quero ver. Eu quero ver, Senhor. Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Vê, a tua fé te salvou. Primeiramente, Jesus fala de salvação. Aquele homem foi salvo e com a salvação veio a cura. Porque também não adianta ver e não ter a salvação, né? Então Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Quando ele foi salvo,
automaticamente veio o pacote completo. Veio a cura da cegueira espiritual, física, veio o pacote completo. 43, e logo viu e seguiu glorificando a Deus. E ele não ficou lá, ele seguiu glorificando ao eterno soberano Cristo ressuscitado. E todo o povo vendo isto, dava louvor a Deus. Aquele homem tinha aquela patologia para que a glória de Deus se manifestasse. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo vendo isto, vendo isto, dava louvores a Deus. Dava louvores a Deus. Você deve estar pensando vários pensamentos. No momento da aflição, no momento da tristeza, no momento de uma enfermidade, passa muitos pensamentos na cabeça daquela pessoa que está enferma. Eu não mereço. Por que isso comigo? Será que ele vai morrer? Passa vários pensamentos. Mas é importante entender que tudo coopera para o bem-estar daquele que ama a Deus. É importante você entender que Deus pode fazer muito mais do que você está pedindo ou pensando. É importante você, meu amigo, minha amiga, entender que o primeiro passo é chamar a atenção de Deus. Com a fé de Deus, com a fé perfeita, com a fé inteligente. Não procure o caminho, o atalho da criatura. Criatura não pode fazer nada por você. A religião não pode fazer nada por você. É importante entender que só Jesus, só Ele, mais ninguém. E esse deficiente, esse cego de Jericó, ele entendeu. Eu quero crer que ele sempre no caminho ali, mendigando, na vergonha, se arrastando, implorando uma esmola, implorando algo da parte das pessoas. Ele via as pessoas passar e ele fazia a perguntava, alguém dizia a ele: olha, Jesus está lá em Samaria, Jesus está... Ele ouvia, fazia algum tempo, mas naquele dia Jesus marcou aquele encontro com ele. E naquele dia ele não desperdiçou a oportunidade. Enquanto você está vivo, não desperdice a oportunidade de ter uma mudança de vida, uma metanoia, uma mudança total, completa e gloriosa. Sair da lama para o luxo, sair do murmúrio, sair da ala da incredulidade, sair da ala dos murmuradores, sair da ala dos idólatras, para vir para Cristo, porque Ele está de braços abertos para mudar a tua vida. Deixa eu orar por você. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, cura nesta madrugada
cegueira física, cegueira espiritual. Pai querido, que as escamas dos olhos caia, o mal, o inimigo cega o entendimento, liberta o entendimento, Pai. Faz com que essa pessoa entenda, compreenda que o Senhor é o caminho, não há outro caminho, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Eu profetizo e declaro cura. Em nome de Jesus eu profetizo cura na tua vida. Vida onde há morte, alegria onde há tristeza, paz onde há guerra. Eu profetizo cura em nome de Jesus, que toda cegueira física, toda patologia de ordem sentimental, profissional, espiritual, caia por terra em nome de Jesus. E todos que crêem, digam graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Diga eu creio, eu tomo posse. Amém? Nunca se esqueça, o eterno, soberano, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o Cristo ressuscitado te ama e eu também. Fica aqui a minha participação. A qualquer momento estaremos retornando com mais uma ministração do Evangelho da Graça Apostólica. Nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também.